Senhores e senhoras deputados e deputadas, essa questão de ordem que eu faço da tribuna e leio nesse instante, eu faço em nome pessoal, em nome do deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, do deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade, do deputado Arnaldo Jordi, do PPS, do deputado André Moura, do PSC, e da deputada Cristiane Brasil, presidente do PTB, e mais o líder da minoria, deputado Bruno Araújo. Senhor presidente, tendo em vista os inúmeros pedidos de impeachment já apresentados perante a Câmara dos Deputados, a iminência de apreciação destes pedidos por Vossa Excelência e as diversas dúvidas existentes acerca dos procedimentos a serem aplicados em um eventual processo de impeachment contra a Presidente da República, formulo a presente questão de ordem, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ainda que reconheça que o regimento não defina prazo para resposta à questão de ordem, solicito, em razão da urgência que o caso requer, seja respondida no prazo de até 3 sessões, Prorroga a sessão em 1 hora. Em analogia ao artigo 95, parágrafo 8º do Regimento Interno. Item 1. Recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados. Análise dos requisitos. Apresentada a denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República, quais requisitos devem estar presentes para que o presidente da Câmara dos Deputados a receba e a remeta à comissão especial? O que é analisado neste juízo prévio feito pelo presidente? Os artigos 218, parágrafo 1º do Regimento da Câmara dos Deputados e 16 da Lei 1079 de 50 estabelecem critérios objetivos para a apresentação de denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade, quais sejam: denúncia assinada com firma reconhecida e acompanhada de documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los com indicação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol das testemunhas em número de 5 no mínimo. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do mandado de segurança 23885, manifestou-se no sentido de que a análise preliminar realizada pelo presidente da Câmara dos Deputados não se resume às formalidades previstas na lei e no regimento interno da Casa, mas pode se estender à rejeição imediata da acusação inepta ou despida de justa causa, se não vejamos: Supremo Tribunal Federal, impeachment do presidente da República, desta para o exame liminar da idoneidade da denúncia popular, que não se reduz à verificação das formalidades extrínsecas e da legitimidade de denunciantes e denunciados, mas se pode entender a rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, sujeitando-se ao controle do plenário da Casa, mediante recurso, mandado de segurança 20
941, ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 31/8/1992. E mandado de segurança 23885, relator ministro Carlos Veloso, julgamento em 28/8/2002. Plenário de Diário da Justiça do dia 20/9/2002. Vide mandato de segurança também 30672, relator ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 15/9/2001, plenário Diário da Justiça 18/10/2011. Neste caso, não estaria o presidente usurpando competência do plenário da Casa, uma vez que compete à Câmara dos Deputados verificar se a acusação é consistente, se tem ela base em alegações e fundamentos plausíveis, ou se notícia do fato reprovável tem razões procedência. É a pergunta que faço, presidente. Item 2, recurso ao plenário em caso de não recebimento da denúncia. Legitimidade para interpor recurso. Quem tem legitimidade para interpor recurso? Parágrafo 3º do artigo 218 do Regimento da Câmara dos Deputados estabelece o seguinte: artigo 218, parágrafo 3º, do despacho do presidente que indeferir o recebimento da denúncia, caberá recurso ao plenário. Quem é legitimado para interpor o recurso quando a denúncia é apresentada por cidadão desvestido de mandato parlamentar? Pode o cidadão apresentar recurso contra o indeferimento da denúncia ou esta prerrogativa cabe somente ao parlamentar? Uma vez que a Lei 1079 de 50 é omissa quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a interpretação do regimento interno é a matéria interna corporis e, portanto, compete à Câmara decidir quem é legitimado para interpor o recurso de que trata o artigo 218, parágrafo 3º. O STF, oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao presidente da República, impossibilidade de interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento à denúncia, ausência de previsão legal, Lei 1079 de 50, a interpretação e a aplicação do regimento da Câmara dos Deputados constituem matéria interna corporis insusceptível de apreciação pelo Poder Judiciário. Mandato de segurança 26062, relator ministro Gilmar Mendes, julgamento em 10/3/2008, plenário Diário da Justiça do 4/4/2008, no mesmo sentido, o mandato de segurança 26588, relatado pelo eminente ministro Menezes Direito, julgamento em 2/4/2009, plenário Diário da Justiça 8/5/2009. 2.2, prazo para interposição de recurso e votação. Em caso de não recebimento da denúncia pelo presidente da Casa, qual o prazo para o conhecimento do plenário? Aplicar-se-ia o mesmo prazo do recebimento para conhecimento do plenário, leitura no expediente da seguinte sessão, da sessão seguinte? Em havendo interposição de recurso, seria o mesmo imediatamente submetido ao plenário. 2.3, do requerimento de realização de sessão extraordinária.
Na questão de ordem 300 de 2008, formulada pelo então deputado Antônio Carlos Magalhães Neto e respondida pelo então presidente Arlindo Quinalha, foi esclarecido no corpo da decisão proferida em plenário o seguinte, pelo então presidente: olha, há uma ordem de quem pode convocar sessão extraordinária. O presidente, um coletivo do Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário, se houver requerimento de qualquer deputado. Quando não há, o presidente decide, ou o Colégio de Líderes, como temos feito. Mas hoje existe um requerimento, fecha aspas. Assim, caso haja apresentação de requerimento de realização de sessão extraordinária, nos termos dos artigos 117, inciso 3º, e 67, parágrafo 1º, e 83, inciso 4º do Regimento da Câmara dos Deputados, para apreciação do recurso de que trata o artigo 218, parágrafo 3º, pelo plenário, como item único da sessão. Vossa Excelência colocará em votação imediata este requerimento, seguindo a decisão mencionada, senhor presidente. Existindo tal requerimento, ele será obrigatoriamente submetido à votação antes do início da ordem do dia, como determina o regimento interno da Casa, ou cabe ao presidente a discricionariedade de colocar ou não tal requerimento em apreciação. 3. Emenda saneadora de denúncia. É facultado ao parlamentar o emendamento, aditamento de denúncia já entregue por cidadão, a fim de sanar eventual vício ou ausência de requisitos. Em havendo tal possibilidade, qual o momento oportuno para apresentá-lo? 4. Imunidade do presidente da República, prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O STF, nos termos da emenda abaixo relacionada, entende que a imunidade prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz respeito a fatos delituosos estranhos ao exercício de suas funções de presidente da República, já que em relação a fatos atinentes à função, a responsabilidade é inafastável. Entre aspas, o STF, interpretando o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, ao outorgar privilégio de ordem política funcional ao presidente da República, exclui durante a vigência do seu mandato e por atos estranhos ao seu exercício, da possibilidade de ser ele submetido no plano judicial a qualquer ação persecutória do Estado. A cláusula de exclusão inscrita neste preceito da Carta Federal, ao inibir a atividade do poder público em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do Poder Executivo da União. Bem, assim, aqueles praticados na vigência do mandato, desde que estranhas ao ofício presidencial. A norma, consubstanciada no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, reclama e impõe, em função do seu caráter excepcional, estrita, do que deriva a sua inaplicabilidade a situações jurídicas de ordem extrapenal. O presidente da República não dispõe de imunidade
quer, em face de ações judiciais que visem definir a responsabilidade civil, quer em função de processos instaurados por suposta prática de infrações políticos administrativas, quer ainda em virtude de procedimentos destinados a apurar, para efeitos estritamente fiscais, a sua responsabilidade tributária. A Constituição brasileira não consagrou na regra positivada, em seu artigo 86, parágrafo 4º, o princípio da irresponsabilidade penal absoluta do presidente da República. O chefe de Estado, nos ilícitos penais praticados, in officio ou cometidos propter officium, poderá, ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a persecutio criminis, desde que obtida previamente a necessária autorização da Câmara dos Deputados. Relator ministro Celso de Mello, julgamento em 16/9/1992, Diário da Justiça, de 16/4/1993. Pode o presidente da República sofrer processo de impeachment por atos, entre parênteses, não estranhos ao exercício das funções, fecha parênteses, cometidos durante o mandato imediatamente anterior? É uma pergunta. Quinto, da renúncia do presidente da República. A Lei 1079 de 50, em seu artigo 15, não permite o recebimento da denúncia se o denunciado tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Entretanto, o STF, nos autos do mandado de segurança 21689, entendeu que a renúncia ao cargo, apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment. A dúvida que surge, portanto, é a seguinte: até que momento pode o presidente da República renunciar ao cargo sem que o processo continue? Apenas quando a Câmara admitir, por 2/3 de seus membros, a denúncia e remetê-la ao Senado Federal? É mais uma pergunta. 6. Da aplicação dos dispositivos da Lei 1079 de 50. Não obstante o detalhado tratamento dado pela Lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, apenas alguns dispositivos foram aplicados no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, uma vez que o STF, nos autos do mandado de segurança 21564, entendeu que os artigos da Lei 1079 de 50, que tratam de processo e julgamento, não se aplicam à Câmara dos Deputados, haja vista que a Constituição Federal de 1988 reduziu a função desta, atribuindo-lhe apenas a função de autorizar a instauração do processo perante o Senado Federal. Ademais, o artigo 218, que trata do processo dos crimes de responsabilidade do presidente da República, somente foi incluído no regimento interno da Câmara dos Deputados por meio da Resolução 22 de 1992, promulgada em 18 de novembro de 92 e, portanto, após a admissão da denúncia por crime de responsabilidade contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello pela Câmara dos Deputados, ocorrida em 29 de setembro daquele ano. Isto posto, questionamos a mesa acerca dos dispositivos da Lei 1079 de 50 que poderão ser aplicados durante a fase de admissão de um eventual processo de impeachment instalado contra o presidente da República ou a presidente da República. Em razão da incerteza de aplicação da lei, questionamos
cada um destes dispositivos no decorrer da presente questão de ordem. 7. Da comissão especial eleita. A Lei 1079 de 50, em seu artigo 19, dispõe que, artigo 19, recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma. 7.1. Proporcionalidade partidária e indicação dos membros da comissão especial. Após o recebimento da denúncia, qual o prazo para os líderes fazerem a indicação dos candidatos a membro da comissão especial? De acordo com o regimento interno, em seu artigo 33, parágrafo 1º, o prazo de indicação é de 48 horas e, caso a indicação não seja feita, o presidente da Câmara assim o fará. Esse procedimento será adotado por Vossa Excelência, presidente Eduardo Cunha, tendo em vista a grande quantidade de partidos políticos com representação na Câmara, como se daria a distribuição das vagas na comissão para que seja assegurada a participação de todos, como prevê o artigo 19 da Lei 1009 de 50. Quantos membros seriam necessários para o funcionamento da comissão? 7.2. Eleição dos membros da comissão especial. Neste ponto, faz-se necessário o questionamento acerca de como se dará a eleição da comissão especial. Ocorrerá por aclamação, questão de ordem 296 de 2003, eleição por aclamação de comissão representativa ou por meio de sistema eletrônico em chapa única, balizada pelo artigo 7º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Existe a possibilidade de candidatura avulsa dentro dos partidos políticos ou em blocos parlamentares para membros da comissão especial. Segundo o artigo 20 da Lei 1079 de 50, o artigo 20 diz o seguinte: a comissão a que alude o artigo anterior se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer dentro do prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. Quais critérios serão utilizados na escolha do presidente e do relator da comissão, já que ambos são eleitos? Os cargos serão distribuídos de acordo com a proporcionalidade partidária? Poderá haver candidatura avulsa por qualquer membro titular, como ocorre nas comissões especiais da Casa? A Lei 1079 de 50 prevê a eleição de um presidente. Contudo, o regimento interno da Câmara dos Deputados prevê no artigo 39, caput, que as comissões terão um presidente e 3 vice-presidentes. Qual norma será aplicada neste caso? 8º, contagem dos prazos. Quanto à contagem de prazo, existe contradição entre o regimento interno da Câmara, no seu artigo 218, parágrafo 5º, e a Lei 1079 de 50, no seu artigo 20º. No primeiro, a contagem se dá em sessões, já no segundo, em dias. Qual ordenamento deverá prevalecer quanto à contagem de prazos? 9. Do parecer preliminar da comissão especial.
O regimento interno da Câmara, artigo 218, parágrafo 5º, ao contrário da Lei 1079 de 1950, artigo 20º, caput, não prevê análise preliminar da comissão. Parênteses, se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação, fecha parênteses, qual diploma deverá ser observado? Eu leio o artigo 20º, parágrafo 1º. O parecer da comissão especial será lido no expediente da sessão da Câmara dos Deputados e publicado integralmente no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com a denúncia, devendo as publicações ser distribuídas a todos os deputados. Parágrafo 2º, 48 horas após a publicação oficial do parecer da comissão especial, será o mesmo incluído, em primeiro lugar, na ordem do dia da Câmara dos Deputados para uma discussão única. De acordo com o artigo 20º, parágrafo 2º da Lei 1079/50, o parecer preliminar da comissão especial deve figurar em primeiro lugar na ordem do dia. Isso significa que a matéria se sobrepõe a tramitações prioritárias, a exemplo de medidas provisórias e urgências constitucionais, sobrestando a pauta. Para a leitura isolada do parágrafo 2º do artigo 20º da Lei 1079/50, depreende-se que sim, o item deve figurar em primeiro lugar na ordem do dia, como matérias sujeitas a disposições especiais, título 4º do Regimento Comum, Regimento da Câmara dos Deputados. Como exemplo a essa hipótese, temos a representação do Conselho de Ética com prazo regimental esgotado, artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A mesma é pautada com precedência, inclusive, sobre matérias sujeitas a sobrestamento constitucional. De acordo com o artigo 62, parágrafo 6º, o artigo 64, parágrafo 2º da Constituição Federal, todas as deliberações legislativas ficam sobrestadas até a apreciação final de medidas provisórias e de projetos de lei tramitando em regime de urgência constitucional, com prazos esgotados, respectivamente. Portanto, o parecer da comissão especial não poderia figurar em primeiro lugar absolutamente. Haveria que se observar se há matérias com precedência constitucional a serem deliberadas, é mais uma pergunta que se faz. 10. Dos requerimentos procedimentais. Por se tratar de matéria com rito especial e como a prazo exíguo, qual a emissão do parecer pela comissão especial? A denúncia pode ser retirada de pauta ou ter sua discussão ou votação adiada por requerimento nesse sentido. Além disso, é possível conceder vistas do parecer, extrapolando o prazo que cabe à comissão. 11. Das sessões de discussão. Do termo discussão única, constante do parágrafo 2º do artigo 20º da Lei 1079 de 50, pode-se inferir que não há possibilidade de a discussão continuar em uma segunda sessão, devendo ser iniciada e concluída dentro da mesma. No caso Collor, a discussão se deu na forma regimental de uma proposição comum em regime de urgência. Havia uma lista de inscrição de favoráveis e contrários que eram chamados um a um para falar por até 3 minutos. Artigo 171, parágrafo 1º e artigo 157, parágrafo 3º do Regimento da Câmara dos Deputados. A sessão foi encerrada.